Hoje a gente vai mergulhar na voz provocadora, profunda e, olha, sem papas na língua, da escritora Hilda Hilst. Nas crônicas dela do início dos anos 90, ela usava as palavras não só para escrever, ela usava para botar fogo em tudo. Vamos entender direitinho como ela fazia isso. E, para começar, nada melhor que as próprias palavras dela, né? Quando os leitores ligavam para o jornal para reclamar que o trabalho dela era nojento, era essa a resposta. Em vez de ficar ofendida, ela agradecia. Isso já dá o tom de tudo. Um tom de confronto genial e totalmente inesperado. Mas esse estilo chocante da Hilst não era à toa, sabe? Era um método pensado nos mínimos detalhes. Uma ferramenta que ela usava para quebrar o silêncio confortável e as boas maneiras de todo mundo. Olha só isso. Aqui, a Hilda Hilst transforma a crítica social num tipo de manual de instruções completamente absurdo. Na crônica Boas Maneiras, ela dá esse roteiro grotesco para basicamente implodir um jantar. É um humor sombrio, claro, mas que expõe toda a hipocrisia da etiqueta social. E a provocação não para por aí, não. Ela continua com essas receitas surreais. O objetivo aqui, claro, não é cozinhar, é fritar o cérebro mesmo. A Hilst usa o absurdo para cutucar o tédio da vida doméstica, a rotina sem sentido e aquela nossa busca desesperada por algo maior no dia a dia. Então fica claro, né? O choque era uma escolha artística, uma estratégia. Era a arma dela para quebrar a apatia, para forçar um confronto com as verdades mais desconfortáveis sobre nós mesmos e sobre a sociedade. Tá, mas de onde vinha toda essa provocação? O que alimentava essa escrita tão visceral? A resposta é simples: uma raiva. Uma raiva profunda e muito, muito bem articulada. E essa fúria tinha alvos bem definidos: a corrupção na política, os organismos financeiros internacionais como o FMI, a podridão moral que ela via nos líderes da sociedade, e ela não tinha o menor medo de usar uma linguagem visceral, escatológica, ou seja, ligada a excrementos, para descrever o nojo que sentia. E essa raiva não era uma coisa abstrata, não. Era uma dor real, alimentada por fatos. Fatos como este número, 5.644. A Hilst cita esse dado de um relatório da Human Rights Watch. É o número de crianças e adolescentes mortos de forma violenta no Brasil. Isso em apenas 3 anos, entre 88 e 91. E logo depois de soltar esse número, essa bomba, ela revela a reação dela, crua, humana. Os acontecimentos do mundo não eram só notícias para ela, eram como socos no estômago que a deixavam paralisada. E era dessa paralisia que nascia a literatura dela. Essa raiva do mundo acaba levando a Hilda Hilst a questões ainda mais fundas. As lutas dela se tornam existenciais, filosóficas. Ela passa a questionar os próprios fundamentos da vida. Essa é, talvez, a pergunta que pulsa em toda a obra dela. Uma pergunta que ela joga no ar o tempo todo, mas sem nunca dar uma resposta fácil. É um convite para a gente refletir sobre essa natureza contraditória do ser humano, que é capaz de ter santos e assassinos dentro da mesma alma. E a investigação dela não para no ser humano, ela vai além, ela vai pro divino. A Hilst ataca de frente a religião organizada. Ela rejeitava completamente a ideia de um Deus que exige sofrimento. Para ela, um criador que sente prazer no martírio das suas próprias criaturas era simplesmente inaceitável. Ela coloca o dogma da religião de um lado e o questionamento cético e dolorido dela do outro. Em vez de aceitar respostas prontas, ela cutuca a lógica divina. Por que um ser todo-poderoso criaria uma espécie tão cheia de falhas só para depois punir essa mesma espécie? A resposta para ela era muitas vezes um grande absurdo, ou, nas palavras dela mesma, uma grande cagada metafísica. Então, o que fazer? Diante de um mundo corrupto, de uma humanidade falha e de um Deus silencioso ou talvez cruel, qual é a saída? Para Hilst, a resposta, o único refúgio que fazia sentido era a criação, era a arte, era a beleza. Para Hilda Hilst, a poesia não é um luxo, não é um enfeite, é uma necessidade, é quase um santuário, é um ato de desafio contra o caos e a brutalidade do mundo. É o que sobra quando todo o resto já falhou. E quem é que faz esse trabalho tão essencial? Hilst define o poeta como uma figura excêntrica, um estranho necessário. Alguém que não se encaixa na lógica prática do mundo, mas que, justamente por isso, é absolutamente vital. E aqui, o quebra-cabeça se monta. Toda aquela provocação, toda aquela raiva, toda a filosofia, tudo isso tinha um objetivo final: sacudir quem estava lendo, despertar para que a pessoa sentisse, questionasse e, o mais importante, pensasse com a própria cabeça.
No fim das contas, não se trata mais só de chocar, mas sim de transformar. É um apelo direto, quase uma súplica, para que cada um olhe para dentro de si, para os seus próprios automatismos e questione absolutamente tudo. E tudo isso culmina neste comando final, uma única palavra que resume o espírito da obra inteira dela. Não é um conselho, é um desafio, é um chamado para a ação que continua ecoando muito tempo depois que a gente termina de ler. Reconstrua-se.